Olá, seja bem-vindo mais uma vez aqui do meu canal do YouTube. Nesse exato momento, quem vos tem a oportunidade, ao privilégio de estar podendo saudar e cumprimentar a todos os meus amados irmãos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É deste amigo e companheiro de sempre, o pastor Wagner Dias Cordeiro, capelão do sistema prisional aqui da minha Grande Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Através deste canal, nós estamos se esforçando para poder evangelizar o nosso Brasil, que é gigantesco, e os quatro cantos do planeta Terra. Você católico, você espírita, você budista, você que não professa credo religioso nenhum, você é considerado como ateu ou como atoa. O atoa, para mim, é aquela pessoa, se o vento tocar pela direita, pela esquerda, pela frente, pela sua retaguarda, ele disse e pensa assim: quando a morte física bater na minha porta, não tem nada a ver. Eu quero te dizer que tem tudo a ver. Existe um Deus Todo-Poderoso que enviou seu único Filho unigênito para que todos que se nele crer não pereça, mas venha obter a vida eterna na pessoa de Jesus Cristo. É por isso que este canal existe, porque eu estou fazendo uma série de estudos em concernentes sobre visão panorâmica do ministério cristão. Visão panorâmica do ministério cristão. Então, a partir desse exato momento, eu quero fazer uma breve oração e convidá-la mais uma vez, o nosso amigo Espírito Santo, que venha falar em cada coração. Amigo Espírito Santo, nesse exato momento, mais uma vez, eu te convido para que a sua pessoa, mais uma vez, venha usar os meus lábios. Eu não venho falar nenhuma palavra de mim própria para A ou para B. Sabemos que, primeiro, que eu não tenho nada a dizer, mas a sua pessoa tem muito a dizer e a falar com o seu povo. Esta é a minha humilde oração e desde já eu te agradeço no nome do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar neste exato momento fazendo volume de número 7, dando sequência ao outro volume que eu fiz, aonde eu quero estar falando sobre o obreiro santificado. Ele produz, o obreiro santificado, ele produz aspectos, ou seja, do fruto espiritual. É nascido por uma atuação do princípio divino. Isto é, ou seja, o fruto do Espírito. Então, o fruto do Espírito, ou seja, é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Então, o obreiro do Senhor Jesus Cristo, ele tem que ter esse aspecto fruto espiritual. Ele é nascido por atuação do princípio divino. Então, eu e você, nós que temos a chamada ministerial, temos que estar nessa qualidade desse aspecto do fruto espiritual, nascido por atuação do princípio divino, ou seja, isto é, o fruto do Espírito. Então, o obreiro, ele tem que ter esses 9 pontos. Você tem que ser um obreiro amoroso, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Então, o primeiro quesito, o primeiro ponto é esse. Para que o homem de Deus seja perfeito, vocês podem, neste exato momento, abrir as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17. 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 17. Para o serviço, para servir no evangélico, como produzir, como purezas, não é produzir, como pureza espiritual,
como o sacerdote da antiga aliança, o obreiro não pode apresentar nenhum deformidade, como descrita-se em Levíticos, capítulo de número 21, versículo 18 ao versículo de número 20. Estas imperfeições são características, ou seja, espiritual. O pré-requisito seja do obreiro. O pré-requisito é do obreiro, ou seja, cego. A cegueira diz respeito à falta de visão. A falta de visão é os que não podem ver. Aquilo que é divino não pode servir à obra do Senhor nosso Deus. Por isso que quando vocês pegar a sua Bíblia e abrir em Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18, às vezes você precisa de colírios nos seus olhos para que você venha o quê? Ser produtivo. No momento que o Senhor colocar colírios nos seus olhos, no sentido espiritual, é para que você venha enxergar. O cego, a cegueira de respeito, a falta de visão e os que não podem ver aquilo que é divino. Então você não consegue ver aquilo que não é divino, não pode servir a obra de Deus. Infelizmente, tem pessoas que têm a sua visão curta, ele não consegue, pela fé, enxergar o que o Senhor pode fazer na sua vida. Mas eu te convido nesse exato momento, assim como muitos obreiros tinham a visão curta, hoje tem a visão ampla, a visão que enxerga longa distância em concernente à obra do Senhor Jesus. É como se fosse, se você tem a fé de Deus, te dá um terreno para fazer um templo, um terreno pequeno, ele vai te dar um terreno pequeno. Se você tem a fé de Deus te dar um terreno maior, ele vai te dar a condição de você comprar o terreno maior, e aí você vai poder enxergar longe, enxergar distante. É como se fosse, você pede a Deus aí um terreno de 10 mil metros, muitos daqueles que têm a visão curta, vai chegar em cima de você e vai, pastor, você pirou, você enlouqueceu, você vai construir isso aqui com o quê? Ou seja, então você não pode ter a visão curta, você tem que ter a visão ampla, grande, porque sabemos que em pouco tempo as missionárias, os missionários que começar a evangelização, se torna-se pequeno. As grandes igrejas que têm milhões e milhões de pessoas, hoje, vocês podem ver que todas as histórias, os historiadores, eles começaram com uma pessoa, com duas, com três. Hoje tem milhões e milhões de pessoas. Todas começou, não foi com milhões, todas começou com um número reduzido, com um número pequeno. Então, o obreiro, ele precisa de ter esta visão. Ou seja, você não pode ser um obreiro que tem essa cegueira. Essa cegueira diz respeito à falta de visão. Está vendo aqui? Essa cegueira é a falta de visão. É os que não podem ver aquilo que é divino. Às vezes você não consegue enxergar aquilo que é o quê? Divino. Não pode servir a obra de Deus. Aí você não vai nem ver, e nem entender, e nem compreender um pouquinho do mundo espiritual. Mas que esta palavra já está falando em muitos corações de forma sublime, de forma eficaz, de forma maravilhosa. São os que não possuem andar. Agora aqui eu posso falar um pouquinho sobre os coxos. Pastor, tem obreiro que no sentido, ele é um coxo? Vamos lá. Preste bastante atenção. Coxos são os que não possuem andar firme, e por isso mesmo não oferece nenhuma firmeza, não podendo confiar em tais pessoas. É uma pura verdade, é uma pura realidade. Hebreus capítulo 12, versículo 12. Coxo
são os que não possuem andar firme. Por isso mesmo não oferece nenhuma firmeza. Não podemos confiar em tais pessoas. Uma pura verdade, uma pura realidade. Às vezes tem pessoas que estão lado a lado seu, mas você, segundo o texto que vocês vão estar lendo aí, Hebreus 12, eles não têm, não têm firmeza nenhuma, não conseguem firmar-se na presença do Senhor. Começa muito bem, daqui a pouco a pessoa volta para o lamaçal-se do pecado. Então fica aí estas referências em concernente a uma pessoa que no mundo espiritual ele é um coxo. Nariz chato, pastor, tem essa expressão de um obreiro que possa ter o nariz chato? Tem sim, vamos lá aprender aqui nesse exato momento. Nariz chato, ou seja, é um defeito dos mais, mais visíveis. Certamente se refere-se aos que entra em questões alheias. Você sabia que tem pessoas que pagam caro para entrar numa briga, para entrar numa confusão? Trazendo para o mundo espiritual, ele tem um defeito de nariz chato. Esse defeito é dos mais visíveis, tá certo? Certamente se refere aos que entram em questões alheias. Vocês podem ver essa referência em 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 15. 1 Pedro, capítulo de número 4, versículo de número 15. Ou seja, quantas pessoas, infelizmente, perderam a sua vida porque não tinha nada a ver a discussão, a briga desta pessoa, e ele chega e entra na sua questão alheia. Aqui, você está correndo o risco de perder a sua vida também. Acabe você como um servo de Deus, que não é de briga, que não é de confusão, é da paz, vai ver o que está acontecendo, e daqui a pouco a pessoa que está brigando senta alguma coisa de lá para cá. Daqui a pouco você entra no lado da carne, porque se é humano, nós somos humanos, e aí a confusão está feita. E eu quero te dizer, dentro desse conselho, no sentido espiritual, nariz chatos, né? Defeito dos mais visíveis, certamente se refere aos que entram em questões alheias. Não entra, meu irmão, não entra, minha irmã, em questões alheias, porque você é um homem de Deus, você é uma serva de Deus. A Bíblia nos exorta, a Bíblia nos ensina que nós temos que o quê? Fugir-se da aparência-se do quê? Do próprio mal. Ou seja, membros demasiadamente compridos, dando-se os sentidos espirituais aos que possuem essas deformidades físicas, refere-se aos que crescem inconvenientemente, fora-se da graça, adquire-se todas as deformidades. Uma pura verdade, uma pura realidade. Membros demasiadamente compridos, dando-se os sentidos espirituais aos que possuem essas deformidades físicas, refere-se aos que crescem inconvenientemente fora da graça, adquirindo todas as deformidades. Está lá em Titos, capítulo 1, versículo de número 11. Titos, capítulo 1, versículo de número 11. E lá em 2 Timóteo, capítulo de número 4, versículo de número 14. Então, são estas referências que neste exato momento vocês estão aí fazendo as suas anotações. Pé quebrado, pastor. Tem pessoas que no sentido espiritual pode ter o pé quebrado, sim. Assim como aqueles que têm os pés quebrados está impossibilidade de andar espiritualmente, refere-se aos que não andam dignamente na presença de Deus. Aqui é um perigo. Aqui nós temos que tomar muito cuidado. Pastor, não entendi. Volta à frase que o senhor quer dizer sobre, no sentido espiritual. O que é um obreiro tendo o seu pé quebrado? Assim é como aquele que tem o pé quebrado está de impossibilidades de andar o que? No sentido espiritual.
tá certo? Refere-se aos que não andam dignamente na presença de Deus. Está lá em Efésios, capítulo 4, versículo de número 1. Então, aqui, meus amados irmãos, se você, no sentido espiritual, está tendo sim, dificuldade de andar, não anda dignamente na presença de Deus. Procura-se andar correto, digno na presença de Deus. Mão quebrada, pastor, o que é um obreiro da mão quebrada? Significa a inatividade de servir e de trabalhar. Espiritualmente dessolados, ter as mãos quebradas para o serviço do Senhor, especial no serviço a Deus com seus dízimos. Está lá em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 1. O que eu aprendo com isso aqui? Diz a Bíblia que Deus o que? Não mudou. No momento que vocês ainda veem Malaquias capítulo 3, versículo 10 e versículo 11, aí vocês vão estar tirando todas as suas Bíblias. Mão quebrada significa a inatividade de serviços, de trabalhar. Espiritualmente desolados, ter as mãos quebradas para o serviço do Senhor e especiais no servir a Deus com os dízimos. Corcunda, pastor, no sentido espiritual, o que é um obreiro corcunda? Os que sofrem desse defeito não têm condições de olhar, seja para cima, mas somente para baixo. No sentido espiritual, são os que não buscam as coisas que são o quê? De cima, ou seja, do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Estas referências vocês podem estar vendo nesse exato momento em Colossenses capítulo de número 3, versículo de número 1. Nesta expressão de um obreiro que anda no sentido espiritual corcunda, são os que sofrem desse defeito, não tem condição de olhar você para cima. Uma pura verdade, porque quando a pessoa ele é muito materialista, ele só consegue olhar para baixo, ele só começa a ter uma visão, ele só começa a ter uma meta, ele só consegue atingir, olhar você para baixo, ele não consegue olhar para cima, porque o texto já nos disse bem claro, né? Mas somente olhar para baixo, no sentido espiritual, são os que não buscam as coisas que são de cima. São os que não buscam as coisas que são de cima. O materialista, ele não é uma pessoa de oração. O materialista, ele não é uma pessoa de jejum. O materialista, ele não é uma pessoa de subir aos montes da oração. O materialista, ele se o vento tocar para um lado e para o outro, ele não está nem aí, ele só quer ver o lado financeiro, mas ele não quer adquirir experiência, ele não consegue buscar a presença do Senhor, ele consegue ter a humilhação, ele não consegue se humilhar e pedir ao Senhor Jesus que venha dar ele graça, que venha dar ele condição de estar na presença do Senhor Jesus. Mas aqui eu quero nesse exato momento, dentro deste versículo, que vocês nesse exato momento, creio eu, estar meditando, né? São os que não buscam as coisas, né, que são de cima, onde Cristo está sentado, à destra de Deus. Então, Colossenses capítulo 3, versículo 1. Mas somente os que desta vida. Está vendo aqui? Somente os que são desta vida. Primeiro, ao Timóteo capítulo 6, versículo de número 9. Mas somente o que é desta vida, e tem pessoas que infelizmente só buscam as coisas somente que é o que? Desta vida. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 9. Vocês ainda podem ver até o versículo 10 de 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9. Lucas capítulo de número 12, versículo de número 17 ao versículo de número 21. Anão, pastor, o que é um obreiro no mundo espiritual, no sentido como anão? São os que não crescem no campo espiritual. Simbolizas os que não crescem convenientemente no conhecimento de Cristo. Lá em 2 a Pedro, capítulo de número 3, versículo
de número 18, o apóstolo Pedro, ele enfatizou algo de suma importância, que nós temos que crescer em 2 itens, ou seja, crescer na graça e no conhecimento. O cristão no mundo espiritual como o anão são os que não crescem no campo espiritual. Não cresce, meu irmão. Ele não consegue dar fruto. Ele não dá lugar para ser usado pelo Espírito Santo do Senhor. Às vezes, ele usa-se o Espírito Santo. Uma outra questão não é usar o Espírito Santo, é deixar ser usado pelo próprio Espírito Santo. Então, o obreiro anão são os que não crescem no campo espiritual. Simboliza os que não crescem convenientemente no conhecimento-se de Cristo. Eu e você temos que ter a graça, mas temos que ter um pouquinho de conhecimento. Não adianta nada demais Deus me usar na graça para, por exemplo, você orar para um paralítico andar, para um cego enxergar, para um coxo andar, para um mudo falar, para um surdo ouvir, ou para um morto você orar, ele você fazer a oração e ele ser ressuscitado. Seja lá qualquer milagre instantaneamente que o nosso Jesus tem o poder de fazer, não é, tá bom? Não adianta, você tem que ter graça, você ser usado com poder, mas também tem que ter o quê? Conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Então, eu quero enfatizar de ter conhecimento da palavra do Senhor Jesus. Ainda vocês podem ver em Hebreus, capítulo 5, versículo 13, até o versículo de número 14. Belida-se nos olhos. Pastor, o que é um obreiro ter belida-se nos olhos? A belida-se nos olhos é uma nevoa ou mancha embranquejada-se nas córneas dos olhos. Que pouco a pouco vai enfraquecendo a sua visão. Ou seja, os que têm visões curtas somente vê as coisas que estão de perto, assim como os que são aos que só enxerga o que está ao seu redor. Isto é ter a visão curta da obra de Deus. Pastoreando tem a sua igreja e é um fracasso, meus amados irmãos. Belida-se nos olhos. Às vezes tem pessoas que infelizmente ele tem a visão tão curta, está enxergando tão pouco sobre a obra missionária, sobre o campo missionário, que ele começa, infelizmente, ter essas manchas embranquejadas nas córneas dos seus olhos, começa a enxergar pouco, enfraquecendo a sua visão, que tem visões curtas, somente vê as coisas que estão bem de perto. Assim é que os que enxergam o que está ao seu redor, só enxergam o que está o quê? Isso tem a visão curta da obra de Deus. Só enxerga coisas perto, não enxerga longe. O pastorado de sua igreja um fracasso. É um fracasso. Você que tem esta visão que só enxerga bem pertinho. Eu não. Eu tenho a visão de águia. Eu enxergo um pouco mais longe. Nós temos que enxergar um pouco mais longe. É o trabalho que nós estamos fazendo do campo missionário, árduo, do sistema prisional. Graças a Deus, nós temos uma equipe maravilhosa de capelão e de pessoas também que não é capelão, que graças a Deus está nos auxiliando naquela obra árdua, naquela obra maravilhosa, onde nós temos visto o sobrenatural do Senhor Jesus acontecer. A própria palavra diz em Mateus capítulo 25, versículo de número 36, Jesus falou assim, estava nu, desse de vestir, estava enfermo, foste ver, visitar, estava na prisão, foste vê-la ou visitar, só que nós ali simplesmente não vai visitar o preso. Nós vamos fazer muito mais, nós vamos estar prestando um culto inteligente, dando-se um culto inteligente na presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, onde nós vamos estar vendo muitas almas rendendo-se aos pés
do Senhor Jesus Cristo. Nesta última sexta-feira, para a glória de Jesus, pessoas que nós estávamos celebrando a ceia, nos pediu para levantar sua mão cansada e confessar Jesus como Senhor e Salvador. Não era um culto cotidiano de estar pronunciando para a pessoa se arrepender dos seus pecados. Culto de ceia. Nós já estava dando ceia para pessoas que já são batizadas, que já estavam na palavra. Aí essas pessoas nos pedem e nos humilham e dizem: pastor, eu quero abrir meu coração e confessar o Senhor Jesus para um dia eu morar no céu. Isso é importante. Isto é gratificante. Essas referências eu quero dizer para vocês que vocês podem ver em 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo 9. 2 Pedro, capítulo de número 1, versículo 4 ao versículo de número 9. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 18. Sarna, pastor, tem ombreiro no sentido espiritual, que tem sarna? Tem. A sarna é uma infecção contagiosas, ou seja, parasitárias, que fala naturalmente dos que contaminam os outros. Tem pessoas, meu irmão, que contaminam o outro muito fácil. Se você andar com uma pessoa que é carnal, ele vai te contaminar rapidamente. Eu tenho um conselho da parte do Senhor dentro desses estudos. Paulo, quando ele escreve em Romanos capítulo 8, versículo 8, Paulo disse assim: ó, os que estão na carne não podem se agradar-se a Deus. Anda com a carnuda, anda com o carnudo, logo você vai ficar o quê? Contaminado. Então você, no sentido espiritual, é uma sarna, é uma infecção, contagiosas, ou seja, parasitárias, em que fala naturalmente dos que contaminam-se os outros. Vocês podem ver essa referência lá em Tito, capítulo 1, versículo 10 ao versículo de número 15. Tá certo? Vocês ainda podem ver lá em Judas 17 ao 19. Judas só tem o quê? Um capítulo, né? Ou seja, Judas não tem capítulo, só tem uma página de um livro das Sagradas Escrituras. Aí você pode meditar do número 17 ao número 19. Vocês ainda podem ver Isaías capítulo de número 59, versículo de número quê? 3, Isaías capítulo de número 59, versículo de número 3. Impinge, pastor, no sentido espiritual, o que é um obreiro impinge? As impinges são os maus estáticos, imóveis, ou seja, representar a impurezas de mentes e de quê? Coração. Titos capítulo 1, versículo 15, Lucas capítulo de número 11, versículo de número 39 ao 41, Lucas capítulo 11, versículo de número 39 ao 41, Salmo de número 24, do 3 ao 4, Efésios capítulo de número 5, versículo 3 ao versículo de número 5. Quebradura, pastor, o que é um obreiro no sentido espiritual de quebradura? Fala-se dos defeitos ocultos na vida das criaturas. São roturas, ou seja, quebraduras, ou seja, internas. Estas pessoas não se pode confiar, visto que são prejudicadas a graça. Meu irmão, é uma pura verdade para você aprender isso aqui. Filipenses capítulo 3, versículo 17 ao versículo de número 19. Romanos capítulo 16, versículo 17 ao versículo de número 18. Este defeito também nos fala de obreiros improdutivos, isto é, que não produz. Uma pura verdade. João capítulo 15, versículo de número 16, vocês ainda podem ver Deuteronômio capítulo de número 23, versículo de número 1. Se tu uma bênção. Meu irmão, eu quero finalizar só com João capítulo 15, versículo 16. Versículo 16, né? Também nos fala de obreiros improdutivos, isto que não produz. O que é uma pessoa improdutiva? Ele não produz. Eu te pergunto, esse ano você tem ganhado vidas para Jesus? Você tem evangelizado? Você tem evangelizado na escola? Você tem evangelizado o seu bairro? Você tem evangelizado a sua rua? Você tem evangelizado o seu vizinho, seu amigo, sua tia, sua mãe, seu pai? Que às vezes você é cristão e sua família não é. Eu não paro de evangelizar.
Eu sempre estou evangelizando. Vocês pensam que a minha preocupação é só estar no canal? Não. A minha preocupação é estar falando do amor de Jesus. Quantos vizinhos para a glória de Jesus Cristo que eu evangelizei e ganhei para Jesus Cristo? Eu não paro de evangelizar. Vocês pensam que o meu trabalho é só no presídio? Não é só no presídio. Nós estamos evangelizando em diversos lugares, em diversas regiões. Então você precisa ser o quê? Produtivos, não improdutivos. Seja produtivos, seja um obreiro produtivo que venha dar fruto para o reino de Deus. Jesus disse assim: vós sois os meus discípulos e fazeis o quê? Discípulo. A evangelização não é uma incumbência só de quem é evangelista, que é consagrado, um diácono, um presbítero, um evangelista, um pastor, seja lá o que for, o título que carrega sobre o seu lombo. Estou falando aqui de título. Membro, só de você ser um membro, seu nome está cotado, escrito no livro da vida, já é de suma importância. Não adianta nada a gente carregar título e quando Jesus nos chamar, meu nome não está escrito no livro da vida. O mais importante aqui na terra é eu e você ter o nome nosso escrito no livro da vida. Então, fica esta palavra diretamente do reservatório do Pai, do Filho e do Espírito Santo para o teu coração, para o meu coração. Pense nisso, pastor, eu estou sendo uma pessoa improdutiva. Passa a produzir, porque esse versículo de João capítulo 15, versículo 16, nos aperta, meus irmãos. Eu te convido neste momento, eu vou fazer uma oração para você. Soberano do eterno e Salvador Jesus Cristo, eu quero ajudar este meu irmão, que é improdutivo, não produz nada. Que após ele ouvir esta palavra é do Senhor, ele venha produzir, ele venha da produção no mundo espiritual, ele venha progredir, que ele não venha voltar para trás igual aquele bichinho chamado caranguejo. Eu quero profetizar isso no seu coração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que você venha produzir muitos frutos e ganhar muitas almas para o reino de Deus. Fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Prometo estar voltando, fazendo volume de número 8. Hoje eu fiz mais um volume 7, né? Para fazer cumprimento daquilo que eu fiz. Amém? Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus, fiquem todos na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.